Todos das 11 à 1 da tarde, aqui na Nova Difusora. Você ouve o programa Na Sintonia do Sucesso, com Wellington de Andrade. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Todo sábado, das 9 às 10 da manhã, você não pode perder o programa Conexões do Reino, com Rafael Nascimento e Cris Correia. Um espaço de diálogo, encorajamento e fé. De segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, aqui na Nova Difusora. Programa Francisco Rossi e você. Convidados especiais na mesa redonda. Meditação do dia e o momento de oração. É de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. Programa Francisco Rossi e você. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Você já ouviu o podcast Movimento Inspira Mulheres? Um bate-papo sobre autoestima, autoconhecimento, empreendedorismo e muito mais. É inspiração de verdade. Apresentação Flávia Salim. Podcast Movimento Inspira Mulheres. Toda segunda às 3 da tarde, aqui na Nova Difusora. Programa Nossa Manhã com a apresentação de Ranieri Zócoli. A melhor forma de começar bem o seu dia aqui na Nova Difusora. Muita música boa, informação e entrevistas. De segunda a sexta-feira às 7:30 da manhã. Show da Manhã. Informação, músicas de qualidade, entrevistas, descontração com a participação do ouvinte. Fique ligado todos os sábados das 10 às 11 da manhã. Show da Manhã. Com o locutor Alex Portela. O programa mais irado do rádio brasileiro você acompanha aqui na Rádio Nova Difusora. Programa Sintonizados, com a apresentação Ana Lu Rossi e convidados. Você não pode perder. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 14, programa Sintonizados, com os quadros Coisa de Doido, Dizem Por Aí, Na Minha Opinião e muito mais. Programa Sintonizados, de segunda a sexta-feira, você não pode perder. Direção Ana Lu Rossi. Alô, meus amigos, eu sou o Abrão César e estou aqui na Rádio Nova Difusora, todo sábado das 16 às 18 horas, com o programa Verdades Vivas, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso quero deixar um convite a você, meu ouvinte, minha ouvinte, para acompanhar o Evangelho da Esperança, todo sábado das 16 às 18 horas, aqui na Rádio Nova Difusora. Um grande abraço e até lá. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora. Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês mais um sábado, primeiro sábado do mês 1 de julho. Estamos oficialmente desde a meia-noite no segundo semestre de 2023. Eu desejo para você que você tenha um segundo semestre, um mês de julho incrível, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo aquilo que você fizer seja abençoado em nome de Jesus. Desejo prosperidade, desejo saúde, desejo paz e avanço sobre a sua casa e sobre os seus caminhos. Estamos aqui com essa mesa lindíssima aqui, composta por duas mulheres hoje, né? Aqui à minha direita, a Cris Correia. Bom dia, finalmente uma mulher. Opa, glória a Deus. Seja bem-vinda, Giovana. Cris. Estamos aqui à minha esquerda, pastor Henrique Correia. Bom dia a todos, bom dia a você que está nos ouvindo, que tem nos acompanhado, como falou, né? Primeira mulher a ser convidada. Não, já tivemos. Teve a Paula, teve a Paula, é verdade. É, a nossa amiga né? Paula. É que hoje eu falei que temos duas mulheres. É que você é a primeira de julho. De julho. O pessoal não percebeu ainda, né? Onde a gente queria chegar, né? Mas é um prazer estar com você aí. Com certeza você tem
grandes coisas para enriquecer nossos ouvintes, né? Aquelas pessoas que já estão nos seguindo, que estão nos acompanhando, e vai conhecer um pouquinho mais de você e o que as conexões do reino fazem, né? Através de nós e através de você. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu me chamo Giovana, sou formada em administração e também estudo psicologia, sou criadora de conteúdo digital, né, para alavancar principalmente o público mulher, né, homens e mulheres, mas principalmente mulher, para que possa alcançar o seu máximo, né? Tem até um e-book que eu estou escrevendo, que é um guia para como se manter constante. E é um prazer estar aqui, né, falar desse tema tão relevante que é os pensamentos e sobre o reino, né, quanto isso tem um peso, né, para nós. Verdade. Maravilha. Eu quero abrir aqui para a gente começar conversando, lá em Provérbios 23, está escrito assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, esse versículo é muito usado quando a gente fala de pensamento, né? Então, eu queria embasar, Giovana, essa nossa conversa nesse versículo. Isso como que entra na ciência e na prática da fé cristã, esse versículo? Como que isso influencia no dia a dia da pessoa pensar? Porque muitas vezes a gente é bombardeado por pensamentos negativos, né? Sim. Parece que o pensamento negativo, existe uma luta, verdade, né? Dos pensamentos positivos, dos pensamentos negativos, aquilo que você crê, né? Com aquilo que está à nossa volta, né? Sim. Então a gente vai basear essa nossa conversa. Mas eu esqueci aqui de dar a palavra do dia. Pastor Henrique já está olhando aqui furioso, muito bravo, abrindo a espada, ele quase me dá uma espadada aqui, né? Mas antes a gente vai basear a nossa conversa, né? Vai ser nesse versículo para a gente dar o start. E logo após o nosso Pastor Henrique Correia dar essa palavra do dia para abençoar o nosso mês de julho. Vocês estão animados aí? Sim. Estão animados? Estão animados? Então uma salva de palmas para a nossa convidada, uma salva de palmas para todos que estão nos ouvindo aí ao vivo, pela Rádio Nova Difusora e ao vivo também no Brasil e pelo mundo pelo YouTube. Isso. Sabe, eu estava conversando com Deus, eu tenho um ritmo, né? Acordo todo dia 15 para as 5 da manhã e eu vim buscando palavras, e assim, várias palavras, mas hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, porque como nós vamos falar de pensamento, né? E eu estava pedindo ao Senhor, qual foi o primeiro pensamento negativo na humanidade, né? Então, o primeiro pensamento negativo foi quando ela, lá em Gênesis 3, ela fala assim, então a serpente disse à mulher. Quando a serpente diz à mulher, aquele momento chocou todo o pensamento positivo que Deus tinha para a humanidade e veio aquele pensamento negativo. Foi a primeira oportunidade na humanidade de comparar algo positivo com algo negativo, né? E seguindo, né, a palavra em Gênesis 3, nós vamos ver que a queda produziu em nós um negativismo tão grande que hoje nós precisamos falar mais do positivo, nós precisamos mais colocar nas pregações, na nossa vida pessoal, né, como Bíblia aberta, o lado positivo do que o lado negativo que o mundo tem vencido muitas pessoas, né? E você com a tua experiência, você vai poder nos mostrar o quanto isso tem afetado, né? Nós somos afetados indiretamente por isso, porque estamos no mundo, né? Ainda estamos neste mundo, ainda pertencemos a esse mundo, mas querendo que o mundo do positivo vença a nós, né? Então, Gênesis 3 foi a primeira vez que um negativo entrou na humanidade, porque quando Deus falava, tudo acontecia. E tudo que Deus falou e tudo que aconteceu no início da humanidade, no final ele dizia que era bom. E no final, era muito bom. E aí, o negativo entrou. E o interessante é que a fé é positiva. Não aliás, existe fé negativa, mas a fé da palavra
ela é positiva. Verdade. E aí a gente entra nessa parte, né, como também traz a ciência sobre a questão do pensamento, como é importante a gente saber lidar com esses pensamentos. O pensamento, ele é crucial para aqueles que querem tanto atingir a inteligência emocional, né, quanto um bem-estar mental. Então, o nosso pensamento, né, de acordo com os estudos científicos, eles alteram tanto o comportamento como as nossas ações. Então, tudo isso, nossos sentimentos, nossos comportamentos, eles se iniciam, né, lá nos pensamentos. E esses pensamentos, que é a nossa cognição, né? Então, assim, ele que vai guiar todo esse nosso comportamento e o que a gente sente. E independente das pessoas concordarem ou não sobre isso do pensamento, ele exerce uma função muito grande na nossa vida, né? Na forma de a gente pensar, na forma da gente agir, na forma como a gente se comporta como pessoa, como a gente vê o mundo. E eu pergunto até você que está ouvindo a gente hoje, quais os tipos de pensamento que você tem tido, né? O que está te levando, o que você tem sentido dentro do seu coração? O que tem... o pensamento, ele dá um norte para a gente. E esse norte de você, o que tem sido? Você tem sido colocado pensamentos bons sobre você? Tem colocado pensamentos maus? Né? Quem tem direcionado esses teus pensamentos? E aí você já pode estar respondendo aí pra gente ouvir, né? Um pouquinho, entender um pouquinho aí de vocês também. Porque o que acontece, a gente não precisa aceitar todos os pensamentos que chegam pra gente. Eu costumo até dizer, ouvir muito no meio da psicologia, que a mente mente. Né? E muitas vezes a gente vai dar ouvido a um pensamento que ali não é um pensamento bom sobre nós, não é um pensamento... E aí a gente leva, né, quantos pensamentos bons o Senhor tem de nós. E a gente não entende isso, muitas vezes. Né? A gente tem uma raiz familiar, tem outras raízes que faz a gente se distanciar daqueles pensamentos que Deus tem para nós. Né? Pensamentos bons, pensamentos de fazer prosperar. E por muitas vezes a gente não sentir isso, a gente acaba se desviando, né, saindo da rota que Deus traçou para a gente. Né? Interessante, Giovana, que o diabo, sabendo disso, ou seja, o inimigo das nossas almas, eu acho interessante como a Bíblia coloca o diabo. O inimigo das nossas almas, ele não é inimigo do nosso espírito. Ele é inimigo das nossas almas. E ele, sabendo disso, ele sempre usou os pensamentos. Porque o pecado, ele começou com as sugestões. E os pensamentos vindo do diabo, ele vem através de sugestões. Então, quando eu comecei a entender isso, eu tive curiosidade de saber como os meus pensamentos vinham. Por isso que eu fui estudar neurociência e por isso que eu fui estudar essa questão dos pensamentos através do coach. Mas o que muita gente não sabe, como você falou, é que a primeira coisa que nós devemos fazer é aprender a governar os nossos pensamentos. E como você falou, nós precisamos fazer essa separação. E como você também falou, como que se inicia isso? Prestando atenção o que você tem pensado sobre você e sobre as coisas que você está fazendo. Porque uma grande pergunta é exatamente isso. Mas como eu controlo meus pensamentos? Observando o que você está pensando. E aí, se você conhece a palavra de Deus, ela sempre vai te dar um norte daquilo que Deus pensa sobre nós e sobre as coisas que Ele tem para nós. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi essa descoberta, porque é uma maravilha quando a gente começa a ver através da ciência tudo aquilo que já está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus, Jeremias 29:11, né, é o que a gente está falando, né? Ele diz lá, porque eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, né? Pensamento de paz e não de mal. Então, como você falou, as pessoas acabam pegando um pensamento mal, esquecendo o pensamento que Deus tem. Né? Porque o pensamento que Deus tem é o que Ele quer te dar como o fim. Né? Ou seja, o fim que você espera está no pensamento conforme a vontade de Deus, boa,
agradável E e perfeita. perfeita. Né? Então, isso é bastante interessante você conseguir dar um norte para as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas vezes estão, como a Cris falou, estão dando mais ouvido aos pensamentos próprios do que buscar os pensamentos que Deus está falando ao vosso respeito. E é tão profunda essa questão do pensamento, porque depois eu vou falar mais um pouquinho na frente sobre as crenças, né? São as crenças centrais que a gente carrega. Mas esses pensamentos, por exemplo, o que acontece, né, com muita gente. Vamos supor que a Cris marcou um almoço com uma amiga, né? E a amiga chega e diz, não, eu não vou poder, e cancela esse almoço. Vou tirar da Cris, tá outra pessoa, para não dizer que tem esse pensamento. Fica à vontade. Então a pessoa chega e pronto, cancelou, e aí a pessoa fica pensando, nossa, por que ela cancelou? Eu acho que ela não queria ir comigo, eu acho que eu não sou uma companhia muito agradável. E esses pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que não trazem uma função boa, eles não vão trazer qualidade para você, pelo contrário. Não vão trazer pensamentos de paz. Exato. E aí o que acontece? Ele vai gerar uma emoção. Essa emoção pode ser tristeza, pode ser raiva, enfim. E aí, durante essa emoção, você começa a fixar mais ainda esse pensamento de que eu não sou uma pessoa agradável, eu não sou, porque você tem uma crença sobre você errada. Isso tudo partiu lá do pensamento. Só que aí, o que a gente precisa fazer com os nossos pensamentos? A gente precisa questionar se esses pensamentos são pensamentos verdadeiros, né? E a gente começa a identificar e questionar pensamentos. E aí, a partir do momento, você começa a analisar. Será que não tem outras explicações para ela ter cancelado? Será que não aconteceu um problema? Será que um imprevisto? E aí você começa a diminuir essa raiva, esse sentimento, essa emoção ruim que você teve, né? Essa emoção negativa. E começa a dar lugar à empatia e à compreensão. Por isso que é importante a gente, quando chegar a esses pensamentos, que a gente tem pensamentos automáticos, são esses pensamentos automáticos, são pensamentos que a gente não tem controle sobre eles. São pensamentos que chegam à nossa mente e a gente não tem controle. É como se você estivesse navegando lá no site e aí você abre uma página lá de anúncio, né? E aí você tem a opção de ou clica no anúncio e entra nele, ou você fecha lá. E assim são alguns pensamentos que chegam para nós. A gente tem não tem o controle que ele chegue, mas a gente controla, a gente consegue controlar e escolher se a gente vai fechar ele ou se a gente vai entrar nesse pensamento, vai navegar nele, né? Então, esses pensamentos automáticos, que é muitas vezes, por exemplo, você está aqui, vamos supor que você está comendo e aí você olha para a pessoa e acha que ela está comendo estranho. Nossa, que fulano estranho, vem à sua mente. Mas aí ou você adentra nesse pensamento, né, no seu julgamento, ou você... Não, para ali. Deixa eu te fazer uma questão assim, muito interessante, porque assim, quando a gente está pesquisando, tô pesquisando determinado produto para um veículo dentro da internet, automaticamente vários sites vão começar a jogar, né, ali imagens ali em relação àquilo que você estava pesquisando, né? O que faz a nossa mente ter essas telas abertas? É as pessoas que a gente está convivendo, ou é aquilo que a gente está escutando? Como que funciona isso dentro? Porque eu acredito que deve ter um motivo, né? Sim. Você tá ali, aí tá no restaurante lá e... Poxa, nossa, essa pessoa parece que tá estranha, ou come estranho, ou sei lá, é muito diferente daquilo que eu tô acostumado, né? Por que que isso vem na nossa mente? É até com um tom de julgamento, né? Sim. Geralmente você tá, por exemplo, você tá aqui todo socialzinho e tal, né? Aí você encontra o cara tá pintado dos pés, cabeça parecendo um gibi e tal, brinco, calça rasgada, e aí você automaticamente você vai julgar, né? O que mexe quimicamente dentro da nossa mente? Por que tem essas páginas abrindo toda hora? Primeiro é a questão da nossa cultura, né? Aquilo que a gente foi acostumado a... Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. E a gente aprende a ser... Nós somos construídos quem nós somos a partir dos nossos familiares, do ambiente que a gente conviveu, da sociedade que a gente estava inserida, e tudo isso
a gente carrega dentro de nós. Então, o que vai ser estranho para algumas pessoas, o que não é estranho para outras? É justamente isso, né? Então, vem a cultura de onde você estava, o ambiente que você foi criado, o que você ouviu. Então, tudo isso vem formando a gente e a gente dá a nossa opinião conforme a nossa visão, né? Do que a gente foi construído. Interessante. E você já passou por alguma coisa assim, quando criança, assim, como que você se venceu os pensamentos negativos? Como que você se encaixou? Você saiu disso, hoje você vê atuando no gerenciamento de pessoas, psicologia, como que foi esse assim, conhecimento, assim? Porque quando a gente criança, a gente, quando eu crescer eu quero ser isso, né? Uhum. Como que foi que você chegou a falar, nossa, eu vou desenvolver isso, esse é o meu propósito, esse é o meu chamado? Assim, eu dizia quando eu era criança que eu ia querer ser médica e pediatra, né? E aí fui crescendo, mas sempre eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de pessoas. Então, apresentar trabalho em colégio, para mim era maravilhoso. Participar de feiras culturais, eu sempre estava dentro. Eu sempre gostei de pessoas, de contato com pessoas. E na psicologia, né, eu também, quando eu era mais jovenzinha, eu tinha aquele erro, né, que muitos de nós temos aquela... De dizer que é psicologia para quê? É conversar, né? É o que o senso comum costuma falar. E eu também já fui essa pessoa que pensou dessa forma. E era engraçado que muita gente chegava para conversar comigo, né? E hoje eu entendo que psicologia não é conselho, né? Psicologia é estudo, é ciência, é baseado em evidência. E aí foi um processo, né? Então eu fui para a administração. E engraçado que lá a gente tem uma disciplina, né, de psicologia organizacional e eu simplesmente amei. E sabe aquela coisa que todo mundo chegava para mim, por que você não faz psicologia? Por que você não faz psicologia? Inclusive, quando eu fui fazer administração, várias pessoas diziam, por que você não faz psicologia? E eu disse, não. E aí, hoje eu entendo que muitas vezes, né, aquilo que mais se destaca na gente é aquilo que Deus quer da gente. E todas as vezes que, assim... algo está falando demais sobre aquilo, batendo na tecla, eu começo a pensar, Senhor, isso é um pensamento teu sobre mim? Né? E aconteceu isso nesse percurso. E eu mergulho, assim, é um curso que é maravilhoso. É um curso que a gente tem que realmente se aprofundar muito no estudo, afinal, a mente humana é algo, né, bem complexo. Cada um de nós traz uma história. E, assim, na minha família, lá todo mundo é muito agitado. E é porque eu sou elétrica, mas eu sou considerada a calma de lá, né? E muitas vezes era assim, por exemplo, a gente ia comer, todo mundo terminava logo e eu ficava mais tempo. Então, eu ouvi muitas vezes, você é lesada, demora demais, tal. E eu comecei, e assim, meu pai não, já era aquela pessoa já muito calma, que ouvia muito, que falava, que liberava muitas palavras boas, e você tal, e assim, e os outros eram muito agitados, às vezes falava coisas assim, sem pensar, né, porque ninguém faz algo, né, a maioria dos familiares, pai, mãe, enfim, não faz algo intencional, fala certas palavras e acha que aquilo ali não vai ter uma consequência ruim. E é uma coisa que é muito geracional. Às vezes sua avó lhe tratava assim, sua bisavó tratava sua avó, que você vai pegando aqueles ensinamentos, né? Você nem questiona, você simplesmente repete. Você falou uma palavra legal sobre intencionalidade, né? Então, falando ainda sobre criança, com certeza tem vários pais aqui, se daqui a pouco vocês são avós, né? Imagino, né? Avós, né? Amém. Não, eu tô profetizando aqui, né? Ana Carolina, Ana Carolina tá assistindo o programa? Mas eu estou dizendo amém. Tô recebendo, né? Aqui, né? Eu não tô dizendo Deus me livre, não. Você vai ser pai. Não é para talvez a gente seja até avô antes com você. Nossa, não, aí não tem... Ai, a carinha dele, cara. E olha só, né, sobre a intencionalidade daquilo que você fala, daquilo que você pensa, como que influencia a fala dos pais na formação dos filhos, assim, menina, isso, não sei o que e tal, né? Influencia muito. Isso muda assim, tem algum... Tem. Dentro você pode explicar pra gente como isso acontece? Assim, eu vejo isso da mesma forma que a serpente, né? A serpente sabotou
né, o destino de Adão e Eva e sabotou o destino da humanidade. Nós, como pais ou como pessoas de ascendência, né, muitas vezes por experiência, ascendência natural de filiação ou de parentesco, nós somos os grandes sabotadores de futuros. Né? E como o Rafa falou, como lidar com a criança ou que busca alguma coisa na psicologia para reverter todas essas palavras negativas que são lançadas na vida da pessoa, né? Porque muitas vezes nós queremos que a mente seja a nossa melhor amiga, né? E muitas vezes ela não é, né? Ela mente, né? Ela mente. Porque às vezes a gente tá num contexto, às vezes você tá só, né? Eu lembro quando eu era garota, década de 90, acho que 92, 91, a gente morava de aluguel, né? E meu pai foi mandado embora da empresa, né? E eu não entendia, né? Eu só sabia que era algo muito grave, né? Muito grave. E aí eu lembro que eu sentei na porta de casa, assim, no degrauzinho, olhei pra cima, meu Deus, o que vai ser da nossa família? Que a gente vai morar na rua. Meu, vem assim, eu lembro dessa imagem claramente, assim, parece Marcou. Que, né? E eu fiz não sabia se era oração, eu só olhei pro céu, assim, fiquei chorando e tal, né? E eu não tinha como... Ô pai, senta aqui então, eu tava pensando aqui, tem muitas coisas que você não consegue compartilhar, né? Mesmo da fase adulta, né? E cada vez mais as famílias privam os filhos desse tipo de sofrimento, né? Sim. Começa a ter medo de falar coisas para os filhos, para que os filhos não venham a sofrer aquilo que faz parte do crescimento deles. Voltando ao que o Rafa falou, existe uma culpa também. Eu já atendi mães em processos de mentoria em que elas se sentiam condenadas, exatamente por aquilo que você falou, né? Que o Rafa falou também. Mas é importante a gente entender que nós não somos 100% positivo. Bom seria se nós fôssemos 100% positivo, mas nós não somos. E não tem como você passar o tempo inteiro uma vida prestando atenção, porque tem pensamentos que eles são automáticos. Eu costumo dizer que isso é uma prática diária que você vai colocando na sua vida para você começar a governar os seus pensamentos. Mas é importante os pais entenderem que hoje, se você for comparar os pais de hoje com os pais de antigamente, os que têm conhecimento, eles têm tratado os filhos hoje de uma maneira muito mais positiva. Mas também isso tem um lado negativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a vida não é o tempo inteiro de você recebendo elogios, te incentivando. Sim. A vida tem uma hora que ela vai trazer esse confronto. Então, eu sou partidária do equilíbrio. Queria que você comentasse isso aí. Nossa, a gente fez tanta pergunta, né? Tanta porque coisa. É muito assunto. É muito assunto. E eu já veio mais umas 10 já aqui já para perguntar. Mas o que eu finalizei aqui, ela vai responder a sua pergunta sobre os pais, como que vem, né? Pronto. E assim, por exemplo, a psicologia, né? Algo que fez eu ir mais, estudar a fundo, foi a partir do momento que eu engravidei. Eu tenho duas filhas, né? E eu comecei a mergulhar para saber como educar. E aí é um ponto que acontece muito na maternidade, essa questão do instinto, né? E esse instinto materno, será que ele existe, né? Ele existe até certo ponto, porque na realidade é tudo uma formação, né? Nós somos formados aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente foi ensinado, mas a gente precisa, quando a gente se torna mães e se torna pais, né? Cada um carrega a sua bagagem e a gente precisa aprender. Não vem dizendo como ser mãe e como ser pai. Né? Não vem o manual de instrução. Não tem. E assim como nasce o filho, que é algo novo para ele, né? Como ser humano, é para a mãe também. Ela não sabia ser mãe até aquele momento. E não existe aquele momento de chegar e, pronto, a partir daqui eu sei fazer tudo. Eu sei como é que eu vou educar, criar, como é que... Não, você precisa estudar, né? E o ser humano é único. Então, realmente assim, é algo que mais magnífico que eu vejo na vida, né? Essa questão de lidar realmente com a maternidade. E você precisa ter essa responsabilidade, né? E aí, vendo a pergunta sobre
a formação, né? São as crenças centrais, todos nós carregamos uma crença, né? Essas crenças são as convicções que moldam a gente, tanto os nossos pensamentos, nossos comportamentos e as nossas emoções. Essas crenças centrais, elas estão tão enraizadas dentro da gente que a gente tem como uma verdade absoluta, né? E para ilustrar aqui, o que eu posso falar é como se fosse uma lente. Por exemplo, se você foi criado num ambiente de rejeição, de abandono, você começa a achar, né, que as pessoas que estão perto de você também vão te rejeitar ou vão te abandonar. Se você tem uma crença de desamor, de desvalor, que eu não mereço, isso não é para mim, isso tá muito longe, isso é só para fulano. Então, você tem essa visão. É como se você pegasse, por mais que alguém chegasse e dissesse, você é amado, eu amo você, ou você é capaz, nossa, você conseguiu fazer tal coisa. A pessoa, ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Ela pegou essa lentezinha dessa crença dela e ela enxerga o mundo dela a partir dessas suas crenças. Por mais que alguém fale, por mais que tenha provas e evidências, essa lente faz ela enxergar dessa maneira. E aí, o que precisa? Tem que ter um exercício, né? Exercícios que também a psicologia está aí para ajudar. Você começar a entender que você tem isso. Porque muitas vezes você nem sabe. Você acha que aquele ali é natural, é seu, e que o defeito está em fulano, cicrano, beltrano, e não está em você. Legal. Trazer uma problemática para isso. Eu já vi algumas imagens, né? Sobre esse evento de coach e tal. A pessoa tá lá e tá gritando. Aí dá um grito e rola um chão e tal, todas essas coisas. Isso realmente, você falou de exercício. Isso é um tipo de exercício? Funciona? Assim... Eu imagino que a psicologia deve tratar isso de forma diferente, né? Porque assim, o que na psicologia fala, né? Tudo é um processo. Não tem como eu chegar e mudar algo seu tão enraizado de uma maneira tão súbita, né? Você vai ter lá aquele pico lá, né? Tem uma ingestão lá de dopamina, tal. Põe música alta, luz piscando. Mas depois, aquilo ali vai baixar. E aí você vai se encontrar com suas questões novamente. Então, se a gente não tem como fazer algo grande tão de repente, né? É um processo. Porque, por exemplo, se você foi criado num ambiente que você é feio, você não presta, nada vai dar certo para você, enfim. E se você for criado num ambiente de você é lindo, você é uma pessoa boa, você vai fazer o mundo brilhar mais ainda, você veio para o mundo para o sucesso. Então, a gente pega aí duas visões né, de uma criação, e cada ser humano vai ter uma visão diferente sobre o mundo. Sim. Né? Sobre si, sobre o mundo. E principalmente sobre si, né? A partir de si, ela vai ver o mundo com essa tal lente dela. Que é o versículo que você falou, né? Assim como o homem se vê, assim ele é. Então, essas pessoas que vão ter isso enraizadas, né? Acaba tendo... E cada um de nós, a gente tem um pouco disso, que por melhor que seja a criação, algum momento a gente se sentiu de alguma forma ou inseguro, ou enfim, né? Alguns bem mais, né? E outros bem menos. E o que acontece? A gente pode fazer isso como processo, né? Um processo de autoconhecimento, para que você trabalhe essas questões suas, para que a partir do mundo você entenda que o mundo é muito maior do que aquilo, né? Não é somente a sua visão, existem outras visões. Certo, então esse tipo de treinamento, de encontro, de reunião que eu acabei de citar aqui, então esse é só uma partícula do processo. Porque eu vejo gente falando, não, porque a sua transformação e tal, né? Tá mais trabalhando do lado emocional, né? Na verdade, no fundo, tá trabalhando mais o emocional. Claro que gatilhos, né, ali a gente sabe que são e pode despertar, né? E vai despertando. Mas eu queria que você respondesse aqui uma questão que eu acho muito importante, que eu acho que muitas pessoas têm essas dúvidas. Tem muita gente que eu conheço, inclusive também pessoas, que já está há bastante tempo fazendo terapia, porque a terapia também vem da psicologia. Sim. Né? O que você tem a dizer para essas pessoas
que já estão há bastante tempo fazendo terapia e não têm visto o resultado. A terapia é feita pelo psicólogo ou é diferente? Não, é feito, pode ser feito... Pelo psicólogo e pode ser feito pelo Não. psiquiatra, né? Não, a terapia, vamos dizer assim, pode ser feito por qualquer pessoa que faça, sei lá, um curso de terapia, né? Mas o psicólogo é o profissional que é indicado para fazer a psicoterapia, né? Por isso que é importante você, quando você for fazer terapia, você perguntar, né, se é psicólogo. É porque tem o psicólogo e o outro é o médico, que é o psiquiatra. Mas aí é outra coisa. É porque a psicanálise é uma abordagem da psicologia, né? Um versículo que fala isso que o Rafa estava falando, né, sobre aquele negócio do yes, aquela posição de super. Você já fez? Já participou de alguma sessão? Eu ganhei um plano, eu e a Cris, disso de um desses grandes aí, que eu não ganho nada para falar para ele, então eu não falo. Eu vou trazer ele aqui, eu vou convidar ele para trás. Mas eu quero que você responda a minha pergunta, ele tá? Tá na mesma igreja que às vezes que você tá. E você pode ir em várias que você vai encontrar ele. Em cada uma ele vai lá um pouquinho, né? Mas a palavra de Deus, ele diz lá em Tiago 1, no versículo 23, ele fala assim: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Isso é um versículo que eu sempre falo. Sempre. Né? Sempre falo isso. Enganando-os a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece do que era a sua aparência. Nossa. Né? As pessoas começam a pegar isso, né, e acham que simplesmente vão olhar no dia seguinte, do yes, né, na posição... Como é a posição do yes, hein? Faz assim, né? Yes. Eu participei de põe a mão aqui eu participei Você se sentir poderoso, de um plano de homens. É porque isso aí, né, tem outras coisas por trás também, né? O homem exemplar, né? Esse eu posso falar, que é da Universidade da Família, porque é da família mesmo, então quem quiser pode procurar. Eles fazem esse negócio do yes, né? Então, assim, é uma coisa interessante, porque assim que você se viu no espelho, você saiu, você voltou a ser aquele que você se via no espelho, né? Então, o espelho, pra gente, ele vai refletir a nossa alma. E o mais interessante é que o espelho, nessa época, não era como o espelho hoje, que nos mostra a imperfeição. O espelho era um metal muito lustrado, que mais ou menos mostrava a imagem, né? Então é como hoje esses espelhos, apesar de serem lindos, né? Nossa casa tem bastante espelho, mas o espelho do passado mostra, né? Você não mudou, né? A mudança é como você falou, né? Buscar uma análise, uma psicoterapia, essa coisa toda vai desenvolver aquele que você vai despertar aquilo que você é. Né? E que foi enganado, que foi colocado por tantas vezes, né? Essas circunstâncias adversas que colocou a pessoa não crendo nela mesma. Ô, Giovana, eu vou precisar fazer um breve break, né? E a gente já volta com esse bate-papo incrível. E já tem algumas perguntas aqui, né? Não saia daí. Não saia daí. Já voltamos. Você está ouvindo o programa Conexões do Reino. Se você está procurando uma loja de acessórios, confiabilidade, garantia e preço acessível, você precisa conhecer a Premium Shopcar. Confira só alguma de nossas ofertas. Central multimídia com CarPlay e Android Auto já instalado e com câmera de ré a partir de R$ 799 em até 10 vezes sem juros. Gostou? Fale agora com um de nossos consultores de acessórios pelo WhatsApp 11 96345 3133. Conexões do Reino. Por toda a minha vida, ó Senhor,
pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Conexões do Reino. É isso aí, estamos de volta. Estávamos conversando aqui sobre a música que acabamos de escutar do fundo da cartola. Meus amigos aqui estavam segurando na mesa porque já queriam sair rodando. Não sabia esse lado tão pentecostal assim não, pastor Henrique? Na verdade eu não sou pentecostal. Não é pentecostal? Não, porque ninguém é pentecostal. Ninguém. Pentecostal era uma festa judaica. Olha só a aula do mestre. Cultura, viu? A Olha descida só. do Espírito Santo não foi na festa de Pentecostes, foi no cenáculo. Os 120 que estavam no cenáculo não estavam na festa de Pentecostes. Apenas o Espírito Santo desceu para que ele pudesse falar com muitas pessoas. Por isso que a primeira evidência do dom do Espírito é línguas, para falar com aquele povo todo que estava em Pentecostes, né? Então não tem aquilo. Hoje nós não vivemos a festa de Pentecostes, né? Nossas igrejas não Mas fazem o judeu a ainda festa vive, de né? Pentecostes, o judeu. Então, Pentecostes é uma festa judaica. Você é um inspirado pelo Espírito Santo a promover o Evangelho.
Olha só que aula, hein? Viu, que Rafael? aula. Olha aí. Depois vamos falar sobre esse tema, pastor Henrique. Vamos chamar até um especialista para isso. Vamos lá. As perguntas, Rafael, As por favor. perguntas. Primeira pergunta que eu quero fazer, tô juntando aqui, eu recebi algumas questões, né? Mas juntando aqui, que não, a gente já está caminhando para os minutos finais, passa muito rápido. Muito né? rápido. É um tema muito rico, né? Vamos lá. Uma pessoa aqui perguntou, ela vê muito a rede social, assim como nós, né? Passam ali um tempo na rede social. E se começou... o algoritmo, corrigindo, o algoritmo, ele é bem inteligente, digamos assim. Você começa a assistir um vídeo de algo, né? Principalmente naquela rede social chinesa, e de repente vem Tudo aquele relacionado, disparo, né? tudo que você gosta. tudo, né? E vem muito, eu já vi muito disso também, tipo desse vídeo falando, nossa, o Brasil vai quebrar, as empresas estão saindo, aquela coisa toda, né? Parece, meio que apocalíptico até, né? Teve dia que eu fiquei assistindo, eu fico, nossa, cara, mas eu acho que o mundo, você vai até na janela abrir e falar, não, o mundo realmente acabou, porque se tudo isso que estão falando está acontecendo, né? Como isso impacta a nossa mente e como sair disso? Porque é uma realidade paralela, né? Do mesmo jeito que tem todo mundo reclamando muito da nação, a gente vê que tem muitas coisas que a gente quer que sejam resolvidas, né? Tem pessoas também vivendo os melhores dias. Sim. Como lidar isso, manter a nossa mente Sanidade saudável, mental. essa sanidade mental? Porque tem hora que dá vontade de gritar, né? Colocar a cabeça na janela e falar, não é possível, eu quero para o mundo que eu quero descer. Você já ficou assim, pastor Henrique? tudo Para o mundo acelerado. que eu quero descer? Olha, eu sou do tempo que tinha um programa com o Jô Soares na Globo, que ele tinha um personagem que ele ficou em coma muito tempo, quando voltou na época militar. Né? E aí ele tinha um soro, aí ele gritava assim, não, põe o soro, né? Ou seja, queria voltar ao estado anterior. Todo mundo já passou por isso, né? Não tem como, né? Só estar nesse mundo vai passar por isso, não tem jeito. E assim, a gente vive uma enxurrada de informação, né? E na própria pergunta você já deu a resposta. A primeira coisa é ter consciência, né? A gente ter consciência do que a gente está consumindo. E isso faz muita diferença. É o ambiente que a gente anda, o que a gente está consumindo. E a gente, mesmo sabendo que tem uma inteligência artificial ali por trás, né? Você acaba gastando tanto seu tempo em coisas que muitas vezes nem faz tanto sentido, né? E vai passando e tal. E aí vem um leque de coisas, como comparação, né? Que o mundo da rede social é um mundo de recortes. A gente publica aquilo que a gente quer mostrar, né? E aí o que acontece? Você acaba comparando o palco da pessoa com os seus bastidores. E aí não bate, né? Porque ali todo mundo está mostrando o seu palco. Aquilo que quer mostrar, aquele lado bonito, aquelas viagens, aquele sorriso, família feliz, tudo tal. Sendo que todo mundo tem o seu lado triste, tem seus desafios, tal. E isso ninguém vai mostrar. E aí as pessoas começam a comparar algo que não tem comparação. Tem algum motivo que as pessoas querem sempre mostrar? Eu vou começar a mostrar meus boletos. Eu falo, gente, esse daqui venceu lá no mês passado. Mas por favor, Rafael, mostre os pagos, porque Os tem que ser positivo, não pode ser negativo. Mas tem alguma questão que as pessoas querem só mostrar? Lógico, eu quero, não tô falando isso às pessoas, não. Eu quero mostrar o que acontece de bom, o dia, a conquista, todo assim. Por que a gente é tão tendencioso a fazer isso? E a rede social, vamos colocar que 100% da rede social só mostra isso. Eu vejo poucas pessoas que usam rede social que mostra o dia a dia mesmo no... E de fato não é interessante, né? A gente quer mostrar, quer ou não, a rede social trouxe esse espaço para a gente ser um pouco de celebridade, né? E é um entretenimento, é uma rede de entretenimento, né? Então, assim, e de negócios, né? Tem gente que vai usar como negócio para crescer, para, enfim, para montar, ser empreendedor e tal, né? Como muitos de nós aqui usa. Mas muitos tá lá mesmo para ver a vida do outro, né? Sobre entretenimento, sobre, enfim. E aí, só que quando você não tem
esse discernimento, até, enfim, adultos, principalmente, a gente está conversando aqui sobre a questão de adolescentes, né? Hoje é uma enxurrada para adolescente. Você adulto, às vezes, não tem consciência de tudo aquilo que você está sendo gerado em você, né? Por você estar consumindo certos tipos de conteúdo. Quantas vezes a gente chega e compra coisas que talvez a gente nem precisasse, mas naqueles nossos olhos. E aí vem a neurociência, né? Tá aí o marketing e tal, que trabalha tudo para que a gente possa ir pelas nossas emoções, né? Que as nossas emoções, ela rege, tem por trás ali de todos os nossos pensamentos, vem as nossas emoções. E aí ele trabalha com isso, né? Para que a gente tenha aquela necessidade de consumo. E aí, nessa necessidade de consumo, a gente começa a querer parecer com aquele fulano, parecer também, quer aquela bolsa, quer aquela viagem, e a gente não sabe nem como é que a pessoa viajou, como é que ela conseguiu a viagem, como é que ela conseguiu a bolsa, pode ser por trabalho, pode ter ganhado, tá, enfim. Esse tipo de pensamento é uma certa disfunção, assim, de às vezes querer se parecer com o outro? Tem algo assim que não seja... Não é a disfunção. Na realidade, a gente sempre... A comparação não é algo bom, mas a gente sempre tem uma referência. E todos nós, a gente vai seguir a rede social de alguém que a gente tem uma admira. Né? E essa admiração, ela tem que ir até um certo ponto, ela é bem saudável. Né? Mas quando você começa muitas vezes a se anular, a ver a pessoa e que eu não consigo e essa pessoa consegue e começa a fazer essa distância, né, de colocar aquele ser como algo muito maior do que você, aí começa a ser algo que se prejudica. Então, por isso que é tão importante, né, todos nós que a gente trabalha com conteúdo digital, a gente mostre um pouco sobre nós, a dificuldade. Eu estou aqui hoje, mas eu também fui aquela pessoa que não tinha toda a aparelhagem, eu comecei, né? E isso no e-book até eu trato muito na questão da constância, da disciplina, isso. O começar, né? A gente olha para o outro e acha que o outro está pronto, que já começou com tudo. Não, é porque fulano teve o melhor aparelho, é porque teve o melhor estudo, é porque teve tal. Então a gente vai justificando as conquistas dos outros e se colocando para baixo. Só que não, comece com o que tem, do jeito que você tá, dê o primeiro passo e aí a gente vai começando a tirar esse pensamento de incapacidade, de menor e entender mais sobre a gente. Nós, no outro dia, estávamos ouvindo uma pregação do pastor Luiz Hermínio, o meu irmão, sabe, nós gostamos muito dele. E ele estava falando um negócio interessante que é o quanto você coloca aquela pessoa num pedestal, você passa a segui-lo, mas como uma idolatria. E ele falou um negócio muito interessante e marcou que foi assim. Ele chegou, gente, vou contar um negócio aqui para vocês que vocês não vão acreditar, entendeu? Mas não se escandalizem não, tá? Ele pegou e falou assim, olha, eu solto pum. Quem está perto de mim sabe que eu solto, entendeu? Ou seja, aquela humanidade, aquela coisa natural, deixou ou conflitou com muitos que acham que essas coisas não acontecem. Ele fala assim, quer conhecer comigo? Anda no carro comigo. Anda no carro, manda o cara me fechar o carro na minha frente, para ver o que eu não vou fazer, se eu não vou perseguir, não vou seguir. É natural. Né? Então, assim, nós temos algo que é o domínio próprio, mas ainda assim nós temos uma natureza que vai levar com isso tudo. Quantas coisas trouxeram a gente até esse momento, quantas coisas nós temos que deixar para trás, né? Olhar um novo alvo, mas é aquilo que nós falamos, não é simplesmente por uma mudança de uma postura ou tal, ou muitas vezes eu sou tão máscara, ou tão mascarado, que quando eu tiro essa máscara, eu então caio na minha depressão, dentro do meu lar, da minha casa, mas no dia a dia ninguém consegue ver quem verdadeiramente eu sou. Essa questão da rede social, como ela falou, existem dois perfis dentro ali das redes sociais. Existe o criador de conteúdo e o consumidor de conteúdo. E a forma como você vai estar lá é que vai depender, que vai, na verdade, influenciar o teu comportamento. Se você for um criador, tudo que você vai fazer como o próprio nome diz, criar conteúdo tem um objetivo.
seja para vender ou seja para se promover. Um produto ou você mesmo. É por isso que existe a gestão da marca pessoal. Mas essa questão da comparação sempre vai acontecer até no meio dos negócios. Quando nós vamos fabricar um produto, não é? Nós sempre vamos comparar com o concorrente, para melhor ou para pior. Para que você possa... Eu achei muito interessante quando eu entendi isso no marketing, porque você usa a comparação para melhorar aquilo que você tem, não para se diminuir. Né? Essa é uma questão de preço, é uma questão de qualidade, né? Então, o que a dificuldade hoje que as pessoas têm é exatamente essa, entender que ali é uma rede de entretenimento, hoje se tornou uma rede de negócios, e que nós temos que aprender a lidar com aquilo, para que nós não venhamos consumir, né? Conteúdos tóxicos, que eu posso dizer assim, né? Que não te faça bem. Eu sou do tipo de pessoa que tem certas coisas que eu bloqueio, não vejo, para não... E é isso, a gente tem poder de escolha, né? Poder de escolha. Porque por mais que a gente crie conteúdos, a gente também consome, né? Sim, só que a gente claro. escolhe o tipo de... E aí que tá, né? São as nossas escolhas. Para onde é que leva? As nossas escolhas, elas vão levar a gente para algum canto, né? E aí a qualidade das nossas escolhas vai interferir no resultado, né? Na verdade, a vida é feita de escolhas desde o princípio. Em tudo. Desde o princípio. Escolhe, pois tu, o bem e o mal. É o livre-arbítrio que existe. O nosso hoje é uma escolha passada, né? É o resultado da escolha passada. E o nosso futuro vai ser o resultado do que a gente já está agora escolhendo, né? Bom, Giovana Pinheiro, foi um prazer ter você acabou? aqui. Já acabou, já tá aqui. Nem falei de Gideão. Nem falei da história de Gideão. A história de Gideão, a gente mencionou nos programas anteriores aqui a questão do medo que ele venceu, né? Então é uma história muito rica. Mas você que está nos assistindo e nos escutando, lê lá Juízes 5, 6, 7 que você vai ver. Eu tenho certeza que você vai ser transformado através da história de Gideão. Giovana Pinheiro, muito obrigado. Você tem 30 segundos para considerações finais. Agradecer, foi maravilhoso. Espero estar de volta. Obrigada a todos, né, e todas que estiveram aqui, que estão aqui assistindo a gente. Obrigada, Cris, Rafa, Pastor Henrique. E também mandar um abração aí pro Alexandre. Você pode estar entrando nas redes sociais, né? O meu Instagram é Giovana C. Pinheiro, Giovana com J, J-I, Giovana C. Pinheiro. E tá acompanhando também. Muito obrigada. E é isso, gente. Deus abençoe a todos. E foi maravilhoso. Foi bom demais receber você aqui. Tinha várias outras perguntas, mas deixaremos para uma próxima oportunidade. Hoje, a minha amiga Cris, a pastora Cris, vai estar lá na HFC. A partir das 16 horas. A partir das 16 horas, hoje eu vou estar ministrando no culto de mulheres. Vou falar sobre a marca pessoal da mulher cristã. Seu arroba e o endereço é que as pessoas Para quem não me segue, sou uma quase criadora de conteúdo, porque, na verdade, eu falo que as redes sociais, para mim, ela é um pouco daquilo que eu vivo, né? E as redes sociais é para você, no caso, você vai contando uma história. Cris Correia Oficial com 2 L's. E, detalhe, né? Correia. Tem até que corrigir, porque fala Cris Correia. Eu falo assim, Cris Correia. Não, mas o programa também fala. Meu amigo, pastor Henrique, muito obrigado pela sua participação todos os sábados, meu amigo, parceiro aqui, sempre é ao meu lado esquerdo, a Cris do meu lado direito, né? Você está do meu lado direito, pastor Henrique do meu lado esquerdo, todos os sábados às 9 horas da manhã. É porque você nunca me deu o direito de sentar na sua destra. Mas tudo bem. A igreja mas se a esposa nós somos uma só carne. Olha aí, a igreja HFC é na rua Luiz Gatti 577, tá? Na Lapa, tá? Na esquina da rua da Calunga, tá? E, gente, foi um prazer, é sempre enriquecedor. A gente sempre acaba cada programa com um gostinho do eu quero mais, né? Mas que tenha, né, atingido e alcançado você, visto o que você pode estar fazendo de melhor para a sua vida. Uma das coisas que você pode estar fazendo melhor para a sua vida é diminuir a distância que você tem da Bíblia. Quando você diminui a sua distância da onde ela está na sua casa, você vai melhorar a cada dia. Se ela estiver pertinho de você, certamente algumas vitórias a mais você vai ter. Vai melhorar muitas dessas questões, né, do pensamento. Se ela estiver muito longe,
aí vai ficar mais complicado, tá? Obrigado, nossos ouvintes aí, tá? E continue nos acompanhando, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo acompanhamento que vocês têm nos dado, foi um prazer estar com vocês. Jeremias 29, 11, 13 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu quero te incentivar no mês de julho que você busque ao Senhor, que Ele está pronto a te escutar. Não importa a situação que você está passando na sua casa, no seu trabalho, aonde você está inserido. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, está disposto a lhe escutar e Ele espera ansiosamente para ter um relacionamento com você. Amém. Muito obrigado, Amém, até o próximo amém. sábado. Deus abençoe. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado às 9 da manhã. Você está ouvindo? Nova Difusora FM. A sua empresa pode